Bem-vindo à resenha com spoilers de A Mulher do Meu Marido, o livro que eu comecei a ler achando que era só um thriller, mas descobri que na verdade virou tipo assim, um dark romance em que ninguém tá puro e todo mundo é meio piroca da cabeça. Vamos começar? Se você tá aqui, eu espero que você tenha visto a resenha sem spoilers. Se você não viu e quer ler o livro, eu não quero estragar a sua experiência, porque ele é realmente cheio de plots interessantes e legais. E vai ver a resenha sem spoilers, vai ler o livro, depois você volta aqui, porque aqui você é só eu falando sobre os personagens e sobre como, na boa maioria das vezes, eu queria enfiar uma colher no meu olho toda vez que, sei lá, a Lily se demonstrava interessada pelo Joe Thomas. Porque uma curiosidade sobre mim, eu não curto tanto assim a ideia desses dark romances em que o cara persegue a menina e ele é um stalker e lilili lá lá lá. Eu não gosto disso. Eu acho inclusive que as pessoas que gostam disso precisam de uma coisa de um negócio de uma análise e tal. Porque tipo assim, o cara tá te perseguindo, você acha isso sexy? O cara sabe todos os seus passos, ele sabe com quem você se encontra. E isso é legal? Sincera, conversa sincera agora aqui. Eu, você e eu. Mona, tá tudo bem? Vamos, vamos não gostar disso. Ou gosto também, né? Mas eu não funciona pra mim, não é legal, eu não acho interessante. E, e aí virou essa vibe, assim, num momento. Mas eu já vou chegar lá. É, eu acho que dá pra fazer um ranking dos personagens desse livro. E sobre o nível de piroca da cabeça, assim, tipo, sabe? Mas vamos lá. Esse livro conta a história de Lily MacDonald. Eu não me lembro do nome de solteira dela, mas Lily, que é uma jovem moça de 25 anos quando o livro começa. Ela acabou de se casar com o Ed, o seu namorado de mais ou menos 3 meses, que pediu ela em casamento do nada e ela aceitou, porque ela realmente achava que ela não era tão bonita nem tão interessante assim. E a gente precisa lembrar que esse livro começa nos anos 2000 e que, na minha cabeça, a Lily, ela é meio cavalona das ideias, sabe? Tipo, uma mulher que é grandona e tal. E os anos 2000. Você lembra como que era, né? Vou botar fotos aqui. Ninguém tolerava uma mulher como a Raven, de As Visões da Raven. E todo mundo achava que ela era muito gorda. Na minha cabeça, a Lily parece um pouco, em questão de corpo, com a Raven, de As Visões da Raven. E a Raven não é gorda. Ela só é grandona. E aí, a Lily se acha gorda e ela tem uma questão com o corpo dela. E quando os capítulos dela vêm, a gente precisa lembrar que capítulos narrados em primeira pessoa, na real, os narradores podem não ser tão confiáveis assim. Então, é, ela não é confiável. E eu provavelmente, na minha interpretação, ela tem, sabe, tipo, dismorfia corporal e tudo mais. Ela se vê muito maior do que ela realmente é. Então ela tem essa questão, né? Tipo, eu sou gorda e eu não sou interessante, e lilili, lá lá lá, e por que que esse cara se casou comigo? E tal, e tal, e ele tem uma ex-namorada, a Davina, que é magra e bonita, e tal, e não tem problemas. Eu tenho esse problema, que é o meu grande segredo, que a gente só vai descobrir no final do livro, mas que eu já suspeitava. É, e aí, ela fica, tipo, indo e vindo nesse assunto, assim, sabe? Tipo, numa eterna competição com as outras mulheres ao redor do marido dela, o tempo todo. Não que ele seja muito santo, eu não tô aqui pra defender o Ed. Inclusive, eu acho que ele mereceu morrer, tá? Ele morre. Mas calma, a gente vai chegar lá. E,
E aí, esse cara, o Ed, ele é. Vamos falar do Ed então, né? O Ed, ele é um publicitário. Eu me senti representada quando ela disse que ele era um artista que trabalhava para publicitários. Porque há uns anos atrás, eu acho que eu me colocaria nesse lugar assim. Mas eu percebi que eu gosto de falar e de me comunicar no geral e tudo mais, e que respeito a arte. Bom, isso aqui não é sobre mim, né? É sobre o Ed. Foda-se. Foda-se a Lully. Aliás, eu me apresentei? Não. O Ed, ele é esse cara. Ele é um artista plástico. Ele não é um bom designer ou algo que se preze. Ele quer pintar telas e ele quer uma vida glamurosa de artista e tudo mais. Porque eu acho que ele idealiza muito a coisa de ser um artista, sabe? E, e aí ele tá frustrado, porque ele quer ser um artista plástico, mas ele trabalha pra publicidade. E na publicidade, às vezes você não tem muita liberdade pra, sabe, tipo, ai, abstrair e pintar coisas e fazer coisas que são muito artísticas, porque no final das contas o que importa é vender. Principalmente nos anos 2000. E ela se casou com ele. é, Eles não se conheciam. Guess. Eles não se conheciam. Porque eles se conheciam há apenas e somente 3 meses. E aí, é, eles passaram a lua de mel na Itália. Isso é importante, porque tudo nesse livro tem um significado, né? Tipo, e aí ela fica lá se lembrando e tal, e tal, e tal, de que a lua de mel foi legal, mas que não foi tão legal assim. Porque na hora deles, né, consumarem o casamento, ela não conseguiu. E aí depois a gente vai descobrir por quê. E o motivo é bizarro, família. Mas a gente vai chegar lá. Calma. E aí ela não conseguiu. E o Ed ficou meio frustrado, mas aí depois rolou e tal, só que não foi bom pra ela e nem pra ele, provavelmente, e tal e tal. E aí eles voltam pra Londres, porque esse livro se passa em Londres, com essa rusga entre eles, assim, sabe? Tipo, um desastre anunciado. Tipo, esse casamento não vai dar certo, sabe? Se já começou ruim aí, não vai dar certo, Mona. Por que você acha que vai dar certo? Entende? É, e aí, eles vão morar num apartamento, que é o apartamento que eles conseguem pagar, e eles têm uma vizinha, a pequenina Carla Cavoletti. E é importante lembrar que os pontos de vista da Carla são narrados em terceira pessoa, e os pontos de vista da Lily são narrados em primeira pessoa. Os pontos de vista da Carla, na minha humilde opinião, são narrados em terceira pessoa porque ela não tem, na teoria, ela não tem independência nem sobre os próprios pensamentos. Primeiro porque ela é uma criança, entre muitas aspas. E aí, tipo, sabe? É mais fácil você contar como uma criança se sente em terceira pessoa do que realmente deixar que ela fale como ela se sente. Dá pra entender? Mais ou menos? Eu vou pegar a ideia? E aí, a Carla, ela é uma menina que tem uma mãe que é amante. E como já dizia Marília Mendonça, amante não tem lar. E a mãe da, da Carla, a Francesca, ela. Ah, elas são italianas. Ah, tudo se conecta nesse livro. Elas foram morar em Londres porque a mãe queria recomeçar num lugar onde ninguém a conhecesse, já que na vilazinha da Itália onde ela morava, as pessoas sabiam que ela era uma mulher solteira que teve uma filha. E nos anos 2000, numa vilazinha na Itália, isso era o fim da picada. Não que provavelmente hoje não seja, né? Tipo, tem muitos lugares que são muito conservadores. Mas, naquela época, foi muito difícil pra Francesca e ela decidiu fugir com a filha para que a filha não fosse discriminada. Mas a Carla sofria muito bullying na escola porque ela era italiana. E aí, isso faz com que a Carla faça coisas pra se encaixar.
E quando é uma criança de uns 8, 9 anos, a gente até passa um pano, né? Tenta entender, tipo, pô, garota, você não devia ter feito isso e tal. E você não devia mentir. Mas aí as crianças aprendem a mentir e aprendem que elas não precisam lidar com as consequências dos seus verdadeiros atos quando elas mentem bem. E a Carla aprende isso muito, muito, muito cedo. Ela rouba um estojo de lagarta de um dos meninos que faz bullying com ela. E ela se sente meio vingada, tipo, ah, hahaha, eu roubei o estojo. E ela meio que, tipo, personifica aquele estojo, sabe? Tipo, o estojo fala com ela, a lagarta fala com ela e tal. E ela leva o estojo pra casa e fica muito feliz e tudo mais. Até que, em determinado momento, o menino descobre que foi ela que roubou. Ele conta pra todo mundo da sala começa a excluir ela. E num belo dia, ela abre o armário e o estojo está todo rasgado. Depois disso, a Carla descobre que ela consegue ter as coisas quando ela quer. Porque ela pede um estojo novo pro Larry, que é o amante da mãe dela. E, e aí ela chantageia ele, porque alguns dias antes ela viu ele com outra mulher que não era a mãe dela. Provavelmente uma segunda amante, talvez. Não sei. É, eu acho que era uma segunda amante, porque depois essa mulher não tem mais importância no livro. Só pra Carla usar ela de arma contra o Larry. Que não se chama Larry, se chama Tony. Mas a gente vai chegar lá. Antes do Charlie falecer, a Carla ela acaba se encontrando com a Lily. E passando mais tempo com a Lily do que ela realmente precisaria passar. Porque ela finge que tá passando mal na escola. E aí ela diz para as responsáveis que a mãe dela permite que ela vá para casa quando ela passe mal. E que ela não quer ir pro hospital e tudo mais. E que a mãe dela tá trabalhando, mas que logo logo ela vai estar em casa e que ela pode ir para casa. Então, uma das tias da escola leva ela para casa e aí ela diz: Ah, minha mãe já deve estar chegando em casa, porque ela me disse que ia sair mais cedo e tal. Então acho que quando a gente chegar, talvez ela já esteja lá. E aí vai ficar tudo bem. Só que a mãe dela não tá em casa. E, e aí, quem chega? A Lily. Porque a Lily tava se encontrando com o Joe Thomas, que é o novo cliente dela, porque ela é advogada. Precisamos nos lembrar disso. A Lily é advogada. E ela foi se encontrar com esse cara que é, matou a própria namorada e foi condenado, mas que quer recorrer da sentença. Então, ela é a advogada que tá com essa bucha de canhão na mão. E ela foi se encontrar com o cara na prisão. E aí, nesse momento em que ela encontra a Carla, ela voltou mais cedo da prisão. E aí ela encontra a Carla, e aí ela fala pra tia da escola, tipo, ah, eu posso ficar com ela até que a mãe dela chegue, eu sou a vizinha, elas me conhecem, tá tudo bem. E a mulher meio que fica tipo, ah, tá bom, beleza, sabe? E deixa a menina com ela. E, e aí a Carla, ela fica amiga do Ed e da Lily. Eles cuidam dela enquanto eles tentam ignorar que o casamento deles já é uma merda com menos de 3 meses. Juro, é bizarro. Enquanto isso, a Lily tá meio. Ah, meu Deus, eu tenho que lidar com esse cara e eu não sei se ele é inocente ou culpado e tudo mais. E aí ele manipula ela, gente, porque na real, eu acho que ele é um sociopata. Juro. Eu acho real que ele é um sociopata. E uma coisa que me incomodou é que dá a entender que ele tem, tipo, síndrome de Asperger ou algo nesse sentido. Porque depois, é, isso vai ser um motivo para um subplot do livro. Mas eu não acho que ele tem síndrome de Asperger. Eu acho que ele é um sociopata. Porque ele persegue ela depois, sabe? Tipo, ele é um stalker. E, entende? Eu acho real que ele é só. Que ele é. Só não, né? Que ele é um sociopata. E, e aí, ela. Em determinado momento, ela decide que ele é inocente na cabeça dela.
e que ele é muito metódico e tudo mais, e que ele, na verdade, permitiu, tipo, se descuidou em relação à namorada, porque a namorada dele, a Sarah, bebia. Aliás, isso é uma constante no livro. Alguns personagens são alcoolistas. Tipo, a namorada do Joe, a Sarah, que morreu, e o Ed. É, pois é. E, e aí, ele ele conta pra Lily que no dia que a Sarah faleceu, eles tiveram uma briga, porque ela voltou bêbada pra casa e ela demorou mais tempo do que ela costumava pra voltar pra casa, porque ela estava bebendo. Então, ele brigou com ela e ele estava preparando o jantar. E aí ele geralmente preparava o banho pra ela, de banheira. Mas nesse dia ele não fez isso. E aí, quando ele foi fazer isso, ela disse que não precisava. E aí ela preparou o próprio banho. E aí tem um negócio que eles chamam de boiler, que é tipo um. Sei lá, eu acho que é um negócio que esquenta a água na banheira, sabe? E aí a gente descobre depois que a empresa que faz esses boilers fez boilers com defeito, que aí começaram a tipo esquentar mais do que eles deveriam. E aí várias pessoas também se queimaram, porque a Sarah morreu queimada por causa da água quente. E aí, né, tipo, consequentemente, ela acabou meio se afogando ali e tal, porque ela tava bêbada e bateu a cabeça, e aí ela morreu queimada. E aí, a Lily descobre isso, né, tipo, do defeito dos boilers e tudo mais, e aí ele conta pra ela que ele não preparou o banho da Sarah e tudo mais, e aí ela fala, mano, esse cara é inocente, ele tá preso injustamente, eu vou me esforçar com todo o meu coração para poder soltá-lo. E aí ela pede ajuda de um cara, o Tony, que é um outro advogado, e que entra no caso junto com ela. Spoiler, o Tony é o Larry, o amante da Francesca, a mãe da Carla. E aí, depois de muito se envolver e se deixar envolver pelo Joe Thomas, sim, ela se sente atraída por ele, porque ele lembra ela do irmão, o Daniel. Aliás, vamos falar sobre Daniel. Daniel era o irmão adotivo da Lily. Ela tem uma questão com esse irmão, porque ele faleceu também, quando ela era adolescente. Em muitos momentos, enquanto eu li o livro, eu fiquei pensando, meu Deus, a Lily queria muito transar com o próprio irmão adotivo. E eu estava certa. No final, quando ela revela que eles se envolveram romanticamente, eu falei, aí ó, ninguém tá puro nesse livro, mano, que é isso? Mano, era um Sweet Home Alabama, do início ao fim, com toques de psicopatia. Juro, juro. E aí, bom, mas enfim, né, nesse momento a gente não sabe que ela queria foder o irmão. Então, a Lily tinha esse irmão e ele devia ter síndrome de Asperger, real, também. E aí ele tinha essa coisa de ser muito metódico, tipo, tudo que tinha que estar do jeitinho dele e tudo mais, senão ele surtava e tal. E aí, quando o Ed mostra que é metódico e que ele não tem muito trato social, muito porque provavelmente ele é a porra de um psicopata, não, de um sociopata, e não porque ele tem síndrome de Asperger, é, ela fica lembrando do irmão, sabe? Tipo, o Daniel era assim também, ele não tinha muito trato social, ele não entendia direito quando as pessoas estavam sendo sarcásticas e ele achava que tudo tinha que ser do jeito dele, e lililalala, e eu acho que eu estou me sentindo sexualmente atraída por esse cara, porque eu não posso tê-lo. Juro, juro, juro. E aí, e aí, minhas irmãs e irmãos, ela se deixa envolver pelo Joe Thomas. Inclusive, ela faz coisas com ele, atos. E quando ele é solto, porque ele é solto, eles conseguem, tá? Ele é solto. E aí, pra comemorar, ela faz atos com ele. Mas aí ela se sente muito suja, imediatamente suja. E aí ela vai embora. E aí, nesse meio tempo, ela tava, tipo assim, arrancando o rabo
com o Ed. Tipo, o casamento, assim, gente, juro, era tipo assim, ou a gente resolve o que a gente vai fazer com essa merda desse casamento, ou a gente termina e se divorcia. Porque, não, calma. O Ed, ele. Gente, o Ed, ele é um cuzão do caralho. Foi por isso que eu achei que ele devia ter morrido. Tipo assim, esse é um dos motivos pra eu achar que ele devia ter morrido. Porque ele casou com a Lily em 3 meses, porque o avô dele era um fudido. Quer dizer, ele tinha muito dinheiro, mas o avô dele era um fudido de cabeça e falou assim: porque eu quero distribuir a minha fortuna pros meus netos. Mas por isso eles precisam estar casados até os 30 anos, por pelo menos 5 anos, pra poder receber a herança. E o Ed tinha quantos anos? 29! E aí ele, tipo assim, mano, eu preciso me casar agora, nesse momento. Eu vou me casar com a primeira otária que aparecer. Quem foi a otária? A Lily. E aí, ele não teve tempo pra conhecer outra pessoa. Porque uma semana antes dele conhecer a Lily, ele tinha terminado um noivado. Com quem? Com a Davina. E assim, tipo, as desconfianças da Lily não eram tão infundadas assim, porque a mulher percebe quando. Tipo assim, mano, a gente percebe, sabe? Tipo, quando tem uma tensão ali rolando entre os dois. O que eu acho chato é que ela ficava, tipo, botando a coisa do peso no meio, sabe? E, tipo, não o lance do. Tudo bem, que era uma insegurança dela e tal. Mas sabe? Tipo, irmã, o problema não tá em você. O problema tá nele. Tipo, ele é o problema. A Davina é o problema. A tensão tá entre os dois. O problema não é você, minha irmã. E aí, tipo. Inclusive, ela foi vítima dele, sabe? Tipo, puta relacionamento tóxico do caralho. Vai tomar no cu esse cara. Que saco. E aí. é, Eles estão nesse clima de merda durante muito tempo, assim. Tipo, e, inclusive, enquanto eles cuidam da Carla, eles são irônicos um com o outro, sabe? Tipo, aquela coisa meio passiva-agressiva, e de ficar se alfinetando na frente da menina e tudo mais. E aí, enquanto eles cuidam da Carla, aliás, o Ed, ele faz rascunhos da Carla o tempo todo, sabe? Tipo, a Carla brincando com as folhas no parque, a Carla sorrindo pra Lily, a Carla fazendo bolo com a Lily, a Carla sentada no sofá. E aí ele decide pintar uma tela da Lily. Da Lily não, da Carla. E ele chama a tela de A Menina Italiana. E aí ele decide inscrever essa tela num concurso de artistas. Obviamente, o primeiro lugar ganharia muito dinheiro. E ele conta pra Carla, tipo, eu vou inscrever a tela e vai ser ótimo. E a Carla, uma criança de 10 anos. Ela faz 10 anos, né? Tipo, enquanto isso rola. Tipo, uma criancinha e tudo mais. Ela meio que fica, ai, hihihihi, que legal, ele vai me inscrever e eu vou ser famosa. Tipo, não. E e aí, enquanto eles estão lá, ele pintando a Carla e a Lily trabalhando horrores no processo para poder soltar o Joe Thomas, que ela consegue, eles ficam se alfinetando. E aí, depois que a Lily solta o Joe Thomas, transa com ele e volta pra casa se sentindo muito culpada, ela e o Ed, um pouco antes, tinham dito um pro outro: a gente tem que resolver o que a gente vai fazer com a gente. E aí ela volta pra casa e conta pra ele que eles ganharam o processo e ele fica feliz, tipo, ai que legal, vamos comemorar, vamos beber. Tipo, não, cara, não vamos beber. Não vamos beber. Você tem que parar de beber, meu irmão. E aí ele fica tipo, acabou o vinho, porque ele entornou 3 garrafas de vinho, saco. E aí e aí ela fala tipo, não tem problema, eu vou lá comprar uma garrafa. E aí quando ela sai do apartamento, quem ela vê? O Tony, o parceiro dela, o parceiro que se chama Larry pra Carla e que decidiu ir lá ver a Francesca e falar que eles ganharam o processo, tipo, oi linda, a gente ganhou o processo, eu estou muito feliz. É, vim te contar, eu vou me separar da minha mulher. Talvez. Não acontece. É, e aí ela, tipo, fica meio. Cara, o que você tá fazendo aqui? Porque ela tá com peso na consciência, né? Porque ela traiu o marido dela. E aí ele fica meio tipo, Lily, oi, tudo bem? Que você tá fazendo aqui? Aí ela, tipo, mano, eu moro aqui. E aí eles têm uma briga e ela fala pra ele, tipo, olha, meu irmão, se você não terminar tudo com a Francesca, eu vou contar pra sua mulher. E ele meio que faz isso, assim.
E aí, depois disso, a Francesca volta pra Itália. Porque, pelo que deu a entender, nesse dia a Carla passou mal. Teve uma crise de apendicite, teve que tirar o apêndice. E aí, depois disso, a Francesca voltou pra Itália com a Carla. E ela pôde crescer num lugar onde as pessoas eram iguais a ela, parou de sofrer bullying e descobriu que era inteligente. E aí ela cresceu, né? E aí, quando ela quis ser o quê? Advogada. Por causa da Lily, inclusive. Aí, ela foi incentivada por um dos seus professores a fazer, tipo, uma extensão do curso. Aonde? Em Londres. E aí ela falou assim: mano, eu vou pra Londres, então eu acho que eu posso me conectar de novo com essas duas pessoas que cuidaram de mim quando eu era criança. Porque, adivinha? O quadro que o Ed estava pintando, ele ganhou o terceiro lugar. E aí depois ele foi comprado por um comprador anônimo que deu, tipo, muito dinheiro e saiu no jornal e tal. E a Carla descobriu. E ela, com muita razão, pensou: cara, eu acho que eu devia receber um pouco desse dinheiro. Porque eu sou a modelo, né? E aí ela manda uma carta pra Lily e pro Ed, porque ela encontra eles na internet. Só que ela manda pro endereço do apartamento. E aí a gente pensa, tipo, bom, ela mandou pro endereço do apartamento, eles já se mudaram. Ah, a Lily tava grávida, mas calma, eu vou chegar lá. É, eles já se mudaram, né, e tal. Porque a Lily no timeskip fala que eles se mudaram. E aí a carta nunca chegou. É, e aí ela manda outra carta é, tipo, um pouco mais enfática, meio grossa. Falando, tipo, olha, eu quero o dinheiro que vocês me devem, porque eu fui a modelo e eu tenho o direito de receber esse dinheiro. Mas, de novo, ninguém responde. E aí ela tá meio com ranço dos dois quando ela chega na Inglaterra. E ela tá meio, tipo, determinada a se vingar e a ter dinheiro por causa da mãe, que tá na Itália, com uma mão na frente e a outra atrás, ainda que esteja morando com os avós da Carla. Mas o avô dela é meio conservador e meio controlador também, então ele não permite que, tipo, a Francisca saia muito de casa e tal, porque ela já envergonhou a família. Então, tipo, o que você vai fazer na rua, sabe? Tipo, as pessoas vão ficar falando de você, sabe? Fica em casa, fica quieta. E aí, tipo, a Carla vai e pensa, tipo, mami, vou vingar nós duas. Porque ela também quer encontrar o Larry, que simplesmente desapareceu da vida delas, né? Tipo, foda-se vocês duas. E aí, é, nesse time skip, a Lily teve um filho. Do Ed? Do Joe? Não temos certeza. O livro acaba e a gente não tem certeza. Juro. Eu acho que é do Joe. Eu acho. Mas ela dá a entender que é do Ed. Porque depois ela fala que o menino parece com o Ed quando tinha aquela idade e tal e tal e tal. Então talvez seja do Ed. Enfim, a gente não sabe. Fica meio ambíguo. Eu acho que a autora colocou isso dele parecer com o Ed quando era um adolescente. Pra meio que, tipo assim, ele é filho do Ed. Mas será? Não sei. E, e aí, ela tem esse filho que tem síndrome de Asperger. E ela lida muito mal com o fato dele ter síndrome de Asperger, sabe? Porque ela acha que, como com o irmão dela, ela vai fazer com que esse menino se machuque. Porque, spoiler, o irmão dela, na verdade, ele se desviveu. E a culpa foi meio dela, na real. É. Porque a primeira história que ela conta pra gente é que o irmão dela não era uma pessoa fácil. E um dia ele descobriu que o pai estava traindo a mãe. E aí ele foi lá e contou pra mãe. E aí a Lily ficou com seus 17 anos. Ela ficou com medo que os pais fossem se divorciar. E aí ela ouviu essa conversa, tipo, uma briga entre os pais, em que a mãe jogava na cara do pai que ele tinha uma amante. E aí ela virou pro Daniel e disse, tipo, eu queria que nossos pais nunca tivessem te adotado. E aí, tipo, eu não queria que você tivesse nascido, lilili, lá. E aí ele já tava desestabilizado, e aí ele se desviveu. E aí, essa é a história que ela conta pro Joe, inclusive, antes deles transarem. Gente, nesse livro ninguém tá puro. Ninguém tá puro. Mas depois a gente descobre que, na verdade, ela e o Daniel, eles queriam se comer. Mas isso é mais pro final. Depois a gente fala mais disso. E, tipo assim, o Tom, ele é uma lembrança do Daniel e ela não quer lidar com isso. Então ela permite que os pais dela tomem conta do Daniel. Do Daniel.
do Tom durante a semana e, tipo, ela e o Ed vão visitar o menino no fim de semana. E por enquanto funciona, tipo, ele não tem muitas crises nem nada, eles não têm muitos problemas, tipo, que a escola traz pra eles e tal. Tem um problema ou outro que acontece, porque ele tem episódios, né, de descontrole e tudo mais, é, mas tá suave, dá pra levar. E aí a Lily, tipo, ganha renome, notoriedade por causa do caso do Joe Thomas, em que eles processaram a empresa também e tal. E aí, tipo, isso ganhou os jornais de Londres e tudo mais, e da Inglaterra no geral. Então ela tem nome agora. E eu só não entendi por que, que ela não virou sócia da empresa. Ou virou sócia minoritária. Sei lá, tipo, alguma coisa assim, né? Tem essas coisas quando você é advogado. E aí, tipo, quem viu Suits, sabe? E aí ela fica ganhando casos e aí a gente descobre que ela recebe dicas anônimas. De quem? Do Joe Thomas. Ele mesmo, o cara que persegue ela. Sim. Ele sabe de todos os casos e ele quer ajudar porque ele ama ela. Mona, você devia ter contado pra polícia. Pela primeira vez você percebeu que esse cara tava te perseguindo. Mas tudo bem, né? Tipo, ela se sente atraída por ele, então tá tudo bem. E aí, e aí, ele dá uma dica pra ela desse caso mais recente que ela tá tratando, né, e tal. E eles ganham o caso. E aí ele vai até ele e fala: Gostou da minha dica que eu te dei? Do traficante da menina que foi atropelada? E ela fica puta, tipo, como assim você me deu uma dica? Então quer dizer que eu não ganhei os meus casos sozinha? E ele, não. E aí ela fica tipo, então vai tomar no cu. Eu quero ganhar meus casos sozinha. E aí, guess what? Ela não ganha mais os casos. Porque sem ele ela é inútil, aparentemente. E aí, nesse meio tempo, a Carla volta, né? Ela reencontra eles e tal, ela vai até a galeria do Ed e tudo mais, e aí o Ed já fica meio tipo, nossa, oi Carla, como você cresceu e está bonita, seu nojento. E aí, e aí ele fica tipo, eu posso te pintar de novo? E aí ela fica tipo, tá bom, legal. E aí ela, porque ela também não é boa da cabeça, e aí ela fica pensando, tipo, eu acho que eu vou me vingar da Lily, porque ela escuta, né, tipo, em determinado momento, que a Lily sabia das cartas, que a Lily recebeu as cartas, mas que, porque eles não estavam muito bem de grana, ela decidiu não responder. Quando ela podia ter só escrito uma carta e falado assim, olha, meu anjo, você tem razão, mas agora a gente não tem dinheiro, então assim, será que tem como esperar um pouquinho? Mas não, ela não faz isso. E aí a Carla resolve que ela quer se vingar da Lily, e o melhor jeito de se vingar da Lily é ficando com o Ed. Só que aí eu vou poupar vocês de muita ladainha e dizer que ela até consegue ficar com o Ed. A Lily descobre, eles se divorciam, aquela história toda. Ela volta pra Devon, que é onde os pais dela moram, junto com o Tom. A Carla descobre que, na real, o Ed é um pé no saco. E que ele é carente e controlador e alcoólatra. Alcoolista. Não alcoólatra. Alcoolista. E que ele bebe muito, e que ele controla ela muito, e que ele acha legal que ela não tem independência financeira e esse tipo de coisa, porque ele quer ter controle sobre ela. E aí ela engravida. E, e aí é uma bosta, né? Porque, tipo assim, agora ela está completamente presa a esse casamento, porque eles se casam, né? Óbvio. E, e aí ela fica meio toin-toin da cabeça, porque ela quer muito fugir desse cara, mas não tem como ela fugir desse cara. E, e aí ela até, tipo, meio que ensaia pedir ajuda pra um menino que gostava dela na faculdade, o Rupert, mas não dá certo. E o Ed tem uma crise de ciúmes em relação ao Rupert. E, enfim, não é legal, não é bacana. É, E aí ela começa a receber bilhetes anônimos dizendo que ela vai se arrepender de ter machucado a Lily, né, emocionalmente e tal. E até que um dia ela recebe um bilhete que diz: Você e a sua filha vão sofrer as consequências.
você e a sua criança, né, tipo, o bebê que você tá esperando. E aí a bolsa rompe e ela tem uma menina recém-nascida, a Poppy, que ela não dá um nome durante um tempinho, assim, enquanto ela tá no hospital e tudo mais. Porque ela tem depressão pós-parto. E ela também não consegue se conectar com a criança e tudo mais e tal. Porque é muito difícil, a criança é muito prematura, lilili, lalala. Enquanto ela tá no hospital, no dia em que ela tem a Pop, ela descobre que, na verdade, a mãe dela tava com câncer e morreu. Tá aí o motivo da depressão pós-parto, né? Um dos. O tempo vai passando, ela vai aceitando melhor o bebê, bem mais ou menos. E o Ed vai ficando, tipo, cada vez mais controlador e cada vez mais insuportável. E, e aí, até que um dia eles estão jantando e o Rupert aparece. Ele tá passando, tipo, pelo bairro, né? E ele resolve ir até lá pra ver como a Carla tá e como tá a bebê, porque ele soube que elas voltaram pra casa e tudo mais. E aí o Ed tava fazendo o jantar. E aí ele tem uma crise de ciúmes e é nesse dia que ele morre. A Carla tenta se defender dele, porque ele começa a sacudir ela e tudo mais. E ela pega a faca e enfim, ela enfia na coxa dele, assim. E aí ela foge. Ela deixa a criança pra trás, porque ela só tá pensando em se salvar nesse momento. Ela é presa. E quando ela tem que pedir um advogado, ela pede pela Lily. Juro, essa mina. Ai, meu Deus. E aí ela conta pra Lily, tipo, olha, aconteceu assim, 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 não fui eu. Tinha um cara na minha casa quando eu saí correndo e não fui eu. E aí a Lily meio não acredita nela, mas depois de um tempo a Carla acaba convencendo ela de que foi isso que aconteceu e elas ganham o caso. Ela é considerada inocente. O avô dela paga a fiança, não foi ele, foi o pai da Carla, o pai verdadeiro da Carla, que sumiu no mundo quando ela era criança, porque, guess what? Ele também tinha outra família. Parece que a Francesca tinha um tipo, casados. E, e ele não assumiu a filha, então ela é uma bastarda. Ela é o Jon Snow. Ela guarda em liberdade, né, pelo julgamento e tal e tal e tal. E aí a Lily leva ela pra casa de Devon, pra morar com ela e com os pais da Lily, enquanto elas, tipo, terminam ali o julgamento e tal. E aí depois a Carla meio que, tipo, beleza, valeu. Vou pegar minhas trouxas e vazar. E aí, depois disso, as coisas ficam meio confusas, tá? Porque, enquanto isso, o Joe Thomas, ele tava crente de que o Tom era filho dele. E aí ele ficava, tipo, pressionando a Lily pra poder fazer um teste de DNA. E ela até faz o teste de DNA, mas ela nunca conta qual foi o resultado, porque ela não quis saber. E numa dessas conversas que ela tem com o Joe Thomas, ela tá correndo, porque correr virou um dos hobbies dela. E eles param pra conversar e ela, tipo, vai sair e deixa uma chave cair, que é a chave da casa de Londres, que ela morava com o Ed, que agora o Ed mora com a Carla. E aí o Joe, ele aproveita pra pegar a chave e fazer uma cópia. Então o cara que a Carla viu na frente da casa, quando ela saiu correndo, depois de ter esfaqueado o marido, era o Joe. E depois disso, meio que o Joe, ele dá uma dica pra Lily em relação ao julgamento da Carla. Quando a Carla fez isso, ela tava de luva. E aí, tipo, o sangue e tal, ficou na luva. E aí ela enterrou a luva num matagal que tinha lá perto. E aí o Joe, ele encontrou essas luvas, botou no envelope e mandou pra Lily. Só que ela nunca abriu o envelope, então a Carla foi considerada inocente. Mas aí depois ela abre o envelope, descobre tudo isso, tal, 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 e ela vai confrontar a Carla. E aí a Carla faz o que ela acha mais lógico nesse momento, que é empurrar a Lily. E a Lily cai, bate a cabeça, tipo, começa a sangrar e tudo mais. E aí, nesse momento, quem entra na casa, porque a Lily foi confrontada na casa de Londres, que ela ainda tava lá pegando as trouxinhas dela pra ir embora, né? Aí, quem chega nesse momento? O Joe Thomas.
E aí ele meio que, tipo assim, desfigura a cara da Carla. É. E nisso a Lily tá lá meio. Blé. Mas ela fica bem. Tipo, ele leva ela pro hospital e tal, e ela fica bem. E tanto ele quanto a Carla são presos de novo. E pegam prisão perpétua, porque as pessoas meio que entendem que a Carla contratou ele pra desviver o Ed. E aí ele atacou a Carla. Porque ele foi cobrar o dinheiro e ela falou que não ia pagar. Essa é a história que as pessoas entendem depois, tá? É isso aí. Que fim levou a Pop, né? A criança, coitada. Ela... O pai verdadeiro da Carla, aquele que lá atrás comprou o quadro da menina italiana pela bagatela de muitas libras, muito dinheiro, muitos euros, muita grana, ele assume a criação da netinha. Ó, oh, que fofo, fez uma pra Deus ver o pai do ano, né? E aí a Carla fica presa e no fim ela se casa com o Rupert, aquele cara que foi lá falar com ela. Fala, oi Carla, tudo bem? Você tá bem? Tá tudo bem? Não tava. E esse é o fim do livro. A Lily fica de boa, de boinha, porque ela podia ter sido incriminada também, né, pelo lance da chave, mas aí o Joe, ele escolhe não falar nada sobre a chave, e aí a gente descobre qual é a verdadeira história em relação ao Daniel, que eles se envolveram romanticamente, ele e a Lily. E aí ele. E aí a Lily, ela foi sair com o menino, e na real ele se desviveu porque ela foi sair com o menino. Porque ele amava ela e tal. E aí foi isso. No final, ela se casa com o Ross, que é aquele personagem bem secundário que eu falei. Que é o único que não é muito piroca da cabeça. E que apoia ela e que era um amigo do Ed e que apoiou ela desde o começo, assim, tipo, quando ela tinha aquelas paranoias em relação a Davina e tal, ele falou pra ela, tipo, olha, eles eram noivos, eles eram próximos e tal, eles se namoravam, acho que você devia marcar território. E aí ele escutava ela quando coisas com o Ed aconteciam e tudo mais. Esse é o final do livro, gente. Acabou assim. Ninguém tá puro. Ninguém tá puro. Juro. Bom, a Carla é uma mentirosa patológica, né? Ela mente muito. E o único momento que eu fiquei com dó dela foi quando ela descobriu que a mãe morreu, assim, de câncer. Ah, e também quando ela era criança, eu tive um pouquinho de dó. Tipo, tadinha, a menina sofrendo bullying e tal, mas aí depois ela descobriu que mentir é bacana, né? Que mentir é legal. E aí já não. Enfim, nesse livro odiamos o Ed. Por mim, ele tinha morrido muito mais cedo. Ou ele tinha só sumido do mapa, sabe? Tipo, que saco, sai fora, que cara chato. E a Lily, gente, ela é uma vítima dela mesma, sabe? Eu não sei se deu pra ficar claro a história, como ela se desenrola, mas eu espero que sim. E Joe Thomas, você é um sociopata. Você não tem Asperger, não, meu filho. Você é sociopata. Você não. Pelo amor de Deus. Gente, juro. Quem que gosta de romance assim, sabe? Tipo, ai. Ele me persegue. 365 dias, o cara me prendeu numa casona e disse que eu tinha que ficar com ele. Porra. Não, gente. Pelo amor de Deus, não. Não, cara. Não. E aí é isso. Eu acabei o livro e fiquei assim. Ele é um romance pessimista, né? Tipo, um drama pessimista, sei lá. Eu não sei nem se dá pra chamar de romance, porque não tem amor, sabe? Tipo, não tem amor. O único momento em que tem amor é quando ela casa com o Ross, mas eu não acho que ela goste do Ross, assim. Tipo, ela gosta de ser gostada pelo Ross, sabe? Tipo, ela gosta da segurança que o Ross passa pra ela, mas eu não acho que ela goste do Ross, sabe? Tipo, eu amo o Ross. Ele é ótimo. Eu acho que eles só viraram muito amigos e que ela aprendeu a gostar dele. Mas que ela ama ele, eu acho que não. E aí, no fim, o menino dela, o Tom, ele tá bem. Ah, e a Pop foi morar com o vô, né? Na Itália, provavelmente. Longe da mãe dela.
que tá presa e com a cara toda fudida de faca. E casada. Ah, e o Joe Thomas também casou com uma doida aí. Ah, com a secretária. É verdade. Bom, enfim, acho que é isso. Você gostou? Dá um like, comenta se você entendeu alguma coisa desse vídeo. E, e é isso. Se você ainda assim quer ler o livro, boa sorte. É isso. Beijo. Tchau.